Bem, como vimos, a física é uma ciência com forte embasamento matemático. E principalmente toda a parte de medição na física envolve unidades padronizadas, que nós vamos estudar, que corresponde ao Sistema Internacional de Unidades, que é baseado em base 10, em múltiplos de 10 e submúltiplos de 10. Então vamos fazer aqui uma breve revisão de operações com base 10. Então, primeira coisa, vamos lembrar a exponenciação. O que seria a exponenciação? Nós já vimos, por exemplo, que 100 é um número inteiro. Nós podemos escrever 100 como 4 vezes 25. Por sua vez, podemos escrever esse 25 como 5 ao quadrado. Essa operação de elevar um número a uma potência é o que a gente chama de exponenciação. No caso, 5 ao quadrado, nós temos 5 chamado de base, que é o número que vai ser elevado a uma potência, ou seja, um número que vai ser multiplicado por ele mesmo, e temos aqui um expoente 2, que é o número de vezes que ele vai ser multiplicado por ele mesmo. Então, dizemos que aqui nós temos uma notação exponencial de base 5. Por outro lado, 1000 podemos escrever como 10 ao cubo. Por quê? Porque 10 vezes 10 vezes 10 é exatamente 1000. Então, nós temos aqui uma notação exponencial de base 10, onde 10 é a base e 3 é o expoente. Essas bases 10 são as bases que mais nos interessam nesse momento de estudo, porque elas são muito importantes tanto para a simplificação matemática quanto para a representação das unidades do Sistema Internacional de Unidades, que é o sistema científico da física. Então vamos estudar essa base 10. Então, como eu disse, a notação de base 10 tem muita importância, pois todo múltiplo de 10 pode ser escrito como uma notação de base 10. Então, por exemplo, 10 pode ser escrito como 10 a 1, assim como 100 pode ser escrito como 10 a 2, 1000 pode ser escrito como 10 a 3. Observem que quando eu tenho um múltiplo de 10, o número de zeros que acompanha o 1 é o número do expoente. Então, por exemplo, aqui, número 10 eu só tenho um zero, logo é 10 a 1. 100 eu tenho 2 zeros, é 10 a 2. 1000 eu tenho 3 zeros, então é 10 a 3. E assim sucessivamente. Logo, eu poderia escrever um zilionésimo, um enésimo, dizemos assim, como 10 elevado a n, onde n é exatamente o número de zeros que tem aqui nesse número. Então, essa é uma propriedade muito interessante da base 10. Não vamos esquecer também que toda base elevado a zero é 1. Então, qualquer base, inclusive a base 10. Então, 10 elevado a zero é igual a 1. Vamos ver algumas operações. Por exemplo, 23 vezes 10 nós sabemos que é 230. Da mesma forma que sabemos que 23 dividido por 10 é 2,3. Da mesma forma, continuando aqui com a multiplicação, 45 vezes 100 é 4.500. Assim como 37 vezes 1000 é 37.000. Então veja que quando a gente está multiplicando um número por 10, por 100 ou por 1000, o que a gente faz na verdade é acrescentar zeros, falando a grosso modo. Na prática não é acrescentar zeros, é apenas deslocar uma vírgula. Por exemplo, no 23 eu simplesmente acrescento uma vírgula e completo como um zero, fica 230. No 45 que eu multipliquei por 100, eu movo a vírgula duas vezes acrescentando 2 zeros. A vírgula está aqui no final, escondidinha. Então, ficou 4.500. Então, o 37.000, que era 37 vezes 1000, eu simplesmente adicionei a vírgula 3 vezes, porque são 1000 aqui, e adicionei zeros para cobrir as casas que a vírgula deslocou. Então, o que percebemos? Que o efeito de multiplicar por 10 a gente desloca a vírgula para a direita. Da mesma fórmula, a divisão por 10, 23 por 10, deu 2,3, que foi pegar essa vírgula que está aqui após o 23 e mover uma vez para a esquerda, ficou 2,3. O 45 por 100, que dá 0,45, basta pegar a vírgula que está aqui após o 45 e mover duas vezes, fica 0,45. Assim como 37 dividido por 1000, move a vírgula 3 vezes para a esquerda, porque é uma divisão, e fica 0,037. Então, dividir por 10 ou por múltiplos de 10 é só deslocar a vírgula, no caso, para a esquerda. Então, esse efeito que a gente observa com múltiplos de 10 e, por consequência, com bases 10, ele torna muito fácil a gente fazer operações de multiplicação e divisão. E veja que lá nós usamos 1000, usamos 100, e eu posso fazer isso com base 10. Então, por exemplo, ao invés de falar 37.000, 37 vezes 1000, eu posso falar 37 vezes 10 ao cubo, porque 10 ao cubo é 1000,
e simplesmente movo a vírgula o número de vezes desse expoente aqui. Então, 3 vezes. Claro que as casas não podem ficar vazias, então elas são preenchidas por 0. E, finalmente, dividindo 37 por 1000 é a mesma coisa que dividir 37 por 10 a 3. E aí nós vamos lembrar de uma propriedade que vamos rever mais à frente, que quando eu tenho um 10 aqui embaixo, no denominador, um 10 elevado a um expoente, na verdade qualquer base elevada a um expoente, eu posso levar essa base para cima trocando o sinal do expoente. Fica 37 vezes 10 a menos 3. Veja que trocou o sinal do expoente. Que já vimos que é só mover a vírgula 3 vezes para a esquerda. Então, quando nós temos um expoente positivo, a gente pode mover a vírgula para a direita para resolver a operação, e quando temos um expoente negativo, nós movemos a vírgula para a esquerda para resolver a operação. Vejam que propriedade mais interessante. Outra coisa que vocês estão ouvindo eu falar, melhor dizendo, é que a vírgula se desloca. Não é uma questão de acrescentar zeros, é uma questão de adicionar, de mover vírgulas. Obviamente que quando a vírgula se move, não podem ficar casas decimais vazias e zeros são adicionados. Como nesse caso aqui, que a vírgula moveu 3 vezes, eu tive que adicionar um 0 aqui para indicar essa primeira casa e um 0 na frente para não deixar vazia a posição da vírgula. Bem, então podemos dizer que na multiplicação por 10 ao cubo, a vírgula se desloca 3 para a direita, e na divisão por 10 ao cubo, que é a mesma coisa que 1 sobre 10 ao cubo, ou 10 a menos 3, a vírgula se desloca 3 casas para a esquerda, como observamos nas continhas. Logo, então, nós podemos tornar isso uma regra geral, que facilita muito os nossos cálculos, que é o seguinte: quando a vírgula se desloca uma posição para a direita, o expoente da base 10 é subtraído por uma unidade, ou seja, ele diminui. Então vamos ver essa continha aqui. Já vimos que 37 vezes 10 ao cubo é 37.000. Vamos ver essa continha passo a passo. Primeiramente eu vou pegar a vírgula que está depois do 37 e vou mover uma vez. Então ela estava aqui, ela move uma vez, fica 370. Aquele 10 a 3, o expoente diminui 1, porque já matou uma vírgula que se moveu, uma casa decimal. Então fica 10 ao quadrado. Vou repetir essa operação, mais uma casa decimal, ficou 3.700. E o 10 ao quadrado ficou 10 a 1, subtraiu mais uma vez. Finalmente, movo pela terceira vez a vírgula, fica 37.000, e o 10 fica elevado a 0, que diminui mais 1 aqui no expoente. Como 10 elevado a 0 é 1, como vimos anteriormente, fica 37.000, que é o resultado que já conhecemos. Então, nós estamos comprovando aqui essa regra que eu falei. Quando a vírgula se desloca para a direita, o expoente da base 10 é subtraído por uma unidade. Obviamente que a gente não precisa fazer essa operação uma casa por vez. A gente poderia fazer as 3 de uma vez. Aqui foi feito apenas uma por vez para fins de exemplo. Da mesma forma, 48,53 vezes 10 à quinta, veja que a vírgula aqui não está no final do número, ela está no meio. Então, quando eu mover a vírgula, eu vou mover a partir da posição que ela está, a partir do meio. Vou mover uma vez para a direita. Movo para a direita, fica 485,3. O expoente diminui. Movo mais uma vez para a direita, o expoente diminui mais uma vez. Ficou 3. Por que eu parei aqui? Só porque eu quis. Eu poderia continuar movendo a vírgula e subtraindo o expoente. Inclusive com o expoente se tornando negativo. Mas paramos aqui só por exemplo. Esse caso 1, a primeira regra foi movendo a vírgula para a direita e subtraindo o expoente. Eu posso fazer a operação contrária. Eu posso mover a vírgula para a esquerda e somar o expoente. Então, por exemplo, 37 vezes 10 a menos 3, vou mover a vírgula para a esquerda. Ela está aqui no final do 37, ela vem para a esquerda uma vez, fica 3,7. E o expoente soma 1. Menos 3 mais 1, menos 2. Ele simplesmente somou 1. Então ficou esse número. Movo a vírgula mais uma vez, vai ficar 0,37. Aqui eu somo mais uma vez. 10 menos 2 mais 1, menos 1. Então ficou 0,37 vezes 10 a menos 1. Mais uma vez a vírgula para a esquerda, 0,037 vezes 10. Menos 1 mais 1, 0. Cada vez que a vírgula move para a esquerda, soma o expoente. 10 a 0 é 1 e, portanto, ficou 0,037 o resultado final, que é o resultado que nós vimos lá naquele slide lá atrás aqui, Então, está mostrando que essa regra 2 é válida, assim como a regra 1 era válida também. Aqui eu vou pegar aquele mesmo número que eu tinha antes e vou mover a vírgula para a esquerda, 4,853 vezes 10. A vírgula moveu para a esquerda, o expoente aumentou.
5 mais 1, 6. A vírgula moveu mais uma vez para a esquerda, ficou 0,4853, o expoente somou mais 1. Então, eu posso fazer, observe que eu posso mover a vírgula tanto para a esquerda para a direita, desde que eu altere o expoente. Se a vírgula move para a esquerda, o expoente soma. Se a vírgula move para a direita, o expoente subtrai. Não importa se o expoente é positivo ou negativo. Aqui o expoente era positivo, ele foi somando, foi ficando mais positivo. Aqui ele era negativo, foi somando, e somando, né, com um número negativo somando, ele vai diminuindo até desaparecer. Mas aqui eu poderia mover a vírgula mais e torná-lo positivo. Então, eu posso fazer essa operação determinada pela regra 1 e pela regra 2 quantas vezes eu desejar. Eu posso mover a vírgula quantas vezes eu quiser para a esquerda, desde que eu adicione tantas vezes o expoente no expoente da base. Assim como eu posso mover a vírgula tantas vezes quanto eu quiser para a direita, desde que eu subtraia esse mesmo número no expoente. Lembrando que eu não preciso fazer de uma em uma por vez, não precisa ser um por um, pode ser vários de uma vez só. Ok? Então, sempre anotem essa regra aí, que ela vai ser muito importante para a gente, essas duas regras. Bem, nós podemos juntar essas duas regras e falar de uma forma só. Como? Se a vírgula se desloca de um certo número de casas para a direita, o expoente diminui tal número de vezes. Se a vírgula se desloca um certo número de casas para a esquerda, o expoente aumenta tal número de vezes, certo? Então, lembre disso. Vírgula para a direita, expoente diminui. Vírgula para a esquerda, expoente soma. Tanto número de vezes. Não importa se o expoente é positivo ou negativo. Vamos ver alguns exemplos aqui. Mais exemplos. Eu vou pegar o 2,87. Eu não quero ele fracionário dessa forma. Perdão, é decimal dessa forma. Então vou transformá-lo inteiro. Vou colocar 2,87. Para isso, eu movo a vírgula duas vezes para a direita. Vai ficar 287. Como consequência, o expoente tem que subtrair duas vezes. 3 menos 2, 1. Vejam que eu não mexo na base, eu só mexo no expoente. O 4.780 eu não quero ele inteiro, eu quero deixar só com um 4 aqui como parte inteira. Então eu coloco a vírgula 3 vezes, ó, ela está aqui, depois do 80. Então eu movo 3 vezes, fica 4,78. E como eu movi 3 vezes para a esquerda, o expoente soma 3 vezes. Então 10 ao quadrado mais 3, 10 à quinta. Observe que aquele zero que estava aqui depois do 8, ele não precisa ser colocado depois do vírgula 78. Porque zero depois de vírgula, ele não tem significado, a não ser que tivesse mais números para frente. Aqui nós temos menos 3 vezes 10 a 1. Eu vou transformar esse menos 3 em 3.000, menos 3.000 na verdade, movendo a vírgula 3 vezes para a direita. Ó, a vírgula estava aqui, depois do 3, então 1, 2, 3. Como moveu 3 vezes para a direita, eu subtraio 3 do expoente. 1 menos 3, menos 2. O sinal na frente do número não muda. O que mudou foi o sinal na frente do expoente, porque ele subtraiu. Era 1 menos 3, passou a menos 2. Mas o sinal na frente do número não muda. Da mesma forma, se eu tenho 5 vezes 10 a menos 4, eu posso, por exemplo... Aqui está o resultado da sua... Repetindo então, se eu tenho 5 vezes 10 a menos 4, eu posso, por exemplo, mover a vírgula para a esquerda duas vezes. 5, aqui está a vírgula, move duas vezes, 0,05, e o expoente soma duas vezes. Menos 4 mais 2, menos 2. Então veja que eu não preciso fazer a conta vírgula uma vez por vez. Eu posso fazer quantas vezes eu desejar. Basta que eu siga essa regra. Vírgula para a direita, expoente diminui. Vírgula para a esquerda, expoente soma. O detalhe, por que eu movi aqui 2, às vezes 3? Somente como exemplo, eu movi quantas vezes eu desejei. E vocês podem também mover quantas vezes vocês desejarem a vírgula. Em alguns casos, como na notação científica, veremos, existe um certo número de casas específicos para mover a vírgula. Mas não importa quantas vezes vocês movam, basta mexer no expoente tantas vezes. Ok? Então vamos lembrar outras operações importantes com base 10. Por exemplo, toda vez que eu tenho uma base 10 no expoente, no denominador, eu posso levá-la para o numerador simplesmente invertendo o sinal. Então eu posso escrever 1 sobre 10 à quinta como 10 a menos 5. É a mesma coisa, certo? Podemos inverter, tirar a base 10, na verdade qualquer base, do denominador, levando ela para o numerador apenas invertendo o sinal do expoente. Nós vimos lá atrás que isso é verdade, até pelas operações de divisão por 10.
Da mesma forma, eu posso trazer um 10 que está no numerador para o denominador também, invertendo o sinal do expoente. Então, 10a passa para baixo como 10a menos a. Aqui, por exemplo, 10a3 ficaria 1 sobre 10a menos 3. Tirou do denominador e pôs no numerador, ele troca o sinal do expoente. Detalhe, ele troca o sinal do expoente e não o sinal da base. Outra coisa importante, essa troca significa numerador-denominador. Agora, se eu levo uma base 10 de um lado de um igual para outro lado do igual, trocando a operação, nesse caso, eu não troco expoente. É só quando eu tiro do denominador para o numerador ou do numerador para o denominador no mesmo lado da equação. Vamos ver aqui algumas outras operações com base 10. Aqui nós vamos ver a operação de multiplicação. A regra geral é simples. Quando eu tenho duas bases 10 multiplicadas, eu mantenho a base 10 e somo os expoentes. Então, por exemplo, 10 ao quadrado com 10 ao cubo, eu vou fazer 10 elevado a 2 mais 3, que vai dar 10 elevado a quinta. 10 a menos 5 com 10 a menos 4, mantenho a base 10 e somo os expoentes. Menos 5 mais menos 4, só que como mais menos 4 é menos 4, então menos 5 menos 4, menos 9. Aqui, 10 a oitava vezes 10 a menos 3, mantém a base e soma os expoentes. 8 mais menos 3 dá 5. Da mesma forma, aqui, mantém a base e soma os expoentes. Menos 8 mais 5 vai dar menos 3. 10 a menos 3. Então, mantém a base e soma os expoentes. Quando eu tenho uma base 10 elevada a um expoente, né? Ou seja, uma exponenciação de uma exponenciação, aqui 10 elevado a A já é uma exponenciação, e ainda tudo isso está elevado a B, outra exponenciação. Então, nesse caso, eu mantenho a base e multiplico os expoentes. Não confunda com a multiplicação de base, em que eu somo os expoentes. Aqui é uma exponenciação de base e eu multiplico os expoentes. Por exemplo, 10 ao quadrado elevado ao cubo, eu mantenho a base 10 e, e multiplico os expoentes. 2 vezes 3, 6. 10 a menos 2, tudo isso elevado a menos 4. Mantenho a base 10 e multiplico menos 2 com menos 4. Então, aqui, menos 2 vezes menos 4 vai dar 8, menos com menos, mais 10 a oitava. 10 a terceira vezes 10 a menos 3 vai dar 10 a 3 vezes menos 3, que é menos 9. 10 a menos 2 elevado a quinta vai dar 10 elevado a menos 2 vezes 5, que é menos 10. Então, essa é a regra geral para a exponenciação de base 10. E, finalmente, já falamos da exponenciação, falamos da multiplicação, vamos falar da soma e subtração. Elas só podem ser feitas se a base e o expoente forem o mesmo. Então, por exemplo, no primeiro caso, 5 vezes 10 ao quadrado mais 3 vezes 10 ao quadrado, nós temos aqui duas bases 10 e dois expoentes quadrado. Então, eu mantenho a base e somo os números. Mantenho a base 10 ao quadrado, que aqui foi colocado em evidência, e somo 5 com 3, que vai dar 8 vezes 10 ao quadrado. Da mesma forma aqui, 4 vezes 10 a menos 5, menos 3 vezes 10 a menos 5. Eu mantenho a base 10 a menos 5 em evidência e faço 4 menos 3, que vai dar 1 vezes 10 a menos 5. Agora, se as bases, se os expoentes não forem o mesmo e as bases forem a mesma, então eu tenho que igualar os expoentes, tá? Então, por exemplo, nessa conta aqui, 3 vezes 10 ao quadrado mais 4 vezes 10 ao cubo. Eu não posso fazer essa conta diretamente, porque aqui eu tenho um expoente 2 e aqui eu tenho um expoente 3. Então, eu tenho que tratar de igualar esses expoentes. Como que eu posso igualá-los? Eu poderia transformar esse 2 em 3, ou posso transformar o 3 em 2. Ou até poderia transformar os dois no mesmo, por exemplo, transformar os 2 em 4, né? Mas vamos aqui, como exemplo, transformar o 3 em 2, que é mais fácil. Para esse 3 virar 2, ele tem que diminuir. E quando que um expoente diminui? Quando a vírgula move para a direita. Então, vamos deixar o 3 vezes 10 ao quadrado aqui, somando, e vamos mover a vírgula desse 4 para a direita. Então, fica 40, e aí o expoente diminui, 10 ao quadrado, porque a vírgula moveu uma vez e o expoente diminui uma vez. Agora, eu tenho 10 ao quadrado aqui e aqui, portanto, eu somo 3 mais 40 vezes 10 ao quadrado, que dá 43 vezes 10 ao quadrado. Então, vocês perceberam que primeiro eu igualei os expoentes para depois efetuar a soma? E como que eu igualei os expoentes? Movendo vírgula. Por isso que eram importantes aquelas regrinhas lá atrás que nós falamos. Vírgula para a direita, expoente subtrai. Vírgula para a esquerda, expoente soma. Nesse caso aqui, eu vou mover a vírgula um número determinado de vezes até igualar os expoentes. Outro exemplo. 4 vezes 10 ao cubo menos 5 vezes 10 ao quadrado.
Nesse caso eu vou transformar o 2 em 3. Então, para transformar esse 2 em 3, ele tem que aumentar. Logo, a vírgula tem que andar para a esquerda. Então, a vírgula vai andar uma casa para a esquerda, vai ficar meio. E, portanto, nós vamos ter 4 vezes 10 a 3 menos meio vezes 10 a 3, que dá 4 menos meio, ou seja, 3,5 vezes 10 a 3, ou 10 a terceira. E vocês poderiam perguntar, tá, e se eu tivesse transformado esse 3 em 2, daria certo? Sim, daria certo. Aí o resultado ia sair com 10 ao quadrado, só que aqui sairia 35 vezes 10 ao quadrado, que é a mesma coisa que 3,5 vezes 10 ao cubo. Podem fazer aí no caderno para verificarem que é o mesmo resultado. No último exemplo eu tenho menos 2 vezes 10 à quinta mais 1 vezes 10 à terceira. Então vamos transformar esse 10 à quinta em 3. Para isso eu adiciono 2 zeros no 2 aqui, então vai ficar 200, vírgula para a direita, o expoente subtrai 10 a 3. Veja que eu mantive o sinal negativo do número. Então menos 200 mais 1 dá menos 199 vezes 10 à terceira. Então vocês viram aí o mesmo processo.